E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vamos falar de Santos mais uma vez, pessoal? Hoje teve a apresentação oficial do Maximiliano Silveira, conhecido como Maxi, né? Já tá treinando no time do Santos depois que foi contratado, já faz uma semana, já tá um pouco adaptado já aos treinamentos lá do Diego Aguirre e já tá, inclusive, já apto a jogar nesse próximo jogo que será contra o time do Cruzeiro na quinta-feira dessa semana, né? Mas, na entrevista coletiva dele, foram feitas algumas perguntas que eu achei muito interessante. É bem verdade que não estava muito cheio o saguão de entrevistas ali, né? Poucos repórteres, inclusive. Eu me recordo disso, porque eu acompanhei a live do... Como é que chama? Do Felipe Camargo, no De Olho do Peixe, que estava cobrindo. E ele, na hora que ele virou a câmera, a gente conseguiu ver que não tinha muita gente lá. Eu não sei se por que isso aconteceu, não sei se era interessante. O fato é que algumas perguntas assim foram interessantes e outras foram feitas assim, praticamente perguntas iguais, que queriam falar muito sobre o posicionamento dele. Outras perguntas falaram o motivo pelo qual ele não conseguiu sucesso lá no Necaxa, lá do México. Não, mas a gente vai conversar tudo isso bem rapidinho, só para você que acompanha o canal Vargas Santos TV. Então, pessoal, eu não sei se você sabe, mas ele foi artilheiro lá no país dele. Eu estou dando uma lida aqui o nome do time, lá no Uruguai, o tal de Cerrito, né? Um time da segunda divisão que foi artilheiro com 20 gols e tudo mais. Por isso foi credenciado a ser contratado pelo futebol mexicano. Lá ele passou, né, pelo futebol. Depois que ele saiu de lá, ele jogou no Juárez e depois de lá ele foi para o Necaxa. Lá ele foi, vamos dizer assim, muito mal. Inclusive eu estava vendo uma reportagem do México, canais do México, que fala a respeito da chegada dele lá nessas duas equipes e fala que, não sei se eles foram enganados, o que aconteceu, mas contrataram, uma manchete mais ou menos assim, contrataram um artilheiro que não faz gols. E aí essa pergunta foi feita para ele hoje na entrevista coletiva e ele respondeu o seguinte: olha pessoal, quando eu fui contratado por essas duas equipes, joguei num posicionamento totalmente diferente do que eu jogava no time de eu fui artilheiro lá no Cerrito, lá em Uruguai, né? Me colocaram para jogar como volante, me parece que volante lá é meia, né? Ele jogava de meia, ele nunca tinha jogado nesse posicionamento, ou senão de ponta direita, que não é a dele. Mas, em perguntado qual o posicionamento que ele tem preferência de jogar, acho que foi a primeira pergunta, inclusive, ele falou, eu gosto de jogar como centroavante. Eu falei assim, mas o que te leva a entender é que o fato de você ter ido mal na temporada em que você ficou lá no México, por que você acha que vai dar certo aqui na equipe do Santos? Foram feitas várias perguntas a respeito desse aspecto. Porque se o cara gosta de jogar de centroavante, é um cara que faz gols, por que ele não conseguiu fazer sucesso no futebol mexicano, né? Já que ele foi muito esperado e lá ele foi considerado o artilheiro que não faz gols, né? Porque, se eu não me engano, ele fez um gol só, pessoal. É muito, realmente muito pouco, né? Então, em cima disso, muitos repórteres fizeram alguns questionamentos. E o que ele falou foi o seguinte: ele falou, olha, me colocaram para jogar em posição diferente, como havia dito aqui, no meio de campo, na ponta direita, e na posição realmente em que eu gostaria de jogar, não fui colocado. Ele falou, foi um aprendizado, eu aprendi a fazer outras coisas, não aprendi a ficar dentro único e exclusivamente da área. Então, se por exemplo eu jogar com dois centroavantes, uma coisa que me chamou bastante atenção, ele vai ficar atrás do primeiro centroavante, no caso se ele for jogar com o Marcos Leonardo, ou ele for jogar com o Furt, ele vai ficar ali entre o meia, se assim nós podemos dizer, para poder fazer a conexão, e o centroavante. E também ele pode pender dos lados, mas não fixamente. Perguntaram também se ele aprendeu taticamente alguma coisa. Ele falou que sim. Ele falou assim que quando não está atacando, ele está defendendo, se assim for solicitado, né? E quando está atacando, ele está lá infernizando, caindo, fazendo para-brisa para a direita ou para a esquerda, se estiver jogando com dois centroavantes. Então eu achei legal, achei interessante. Eu acredito que essa contratação, conforme a gente ficou sabendo, foi um pedido do Diego Aguirre para contratar o Silveira, né? Um jogador realmente que a gente não sabe o que vai acontecer na equipe do Santos. A única coisa que depois foi contratado, que
que o torcedor santista tem que fazer, realmente, é torcer para esse jogador, né? E a gente tem várias histórias de jogadores desconhecidos, jogadores que então nunca ninguém tinha ouvido falar e que chegaram na Vila Belmiro e realmente se destacaram. Hoje eu estava vendo uns gols, você se lembra daquele, como é que chama aquele... O Copete foi assim, né, pessoal? O Copete. Quem mais, cara? Teve mais um cara que veio, teve o Molina, mas que não joga em posição nenhuma parecida com a do Silveira, né? O Molina era meia esquerda que veio, fez o maior sucesso aqui no futebol como meia esquerda aqui no Santos, chutava bem falta, batia de fora, era um jogador muito incisivo, chegou numa fase também igual essa que estava no time do Santos nesse presente momento, por exemplo, né? Então são exemplos que eu acabei de dar para você, deve ter muito mais, mas muito mais mesmo, né? E que fizeram sucesso, que eram totalmente desconhecidos, pessoal. Esta é a aposta. Agora, que eu sei, que vai dar certo, que isso, evidentemente que nós só vamos ver na hora que foi colocar lá dentro de campo. Agora, a expectativa é do Morelos também, né? Morelos, que tem a perspectiva também de jogar. Aliás, né? A equipe tem treinado de uma forma diferente, hora escala um, hora escala outro, mas todos são unânimes na hora que vai falar dos 3 zagueiros. Na verdade, o Diego Aguirre vai tentar o mesmo esquema que tentou contra o time do Grêmio, né? Jogando com um sistema defensivo semelhante. Inclusive, o Joaquim jogando ali como lateral direita. Jogando o Basso e o Messias, que será dada uma oportunidade para ele. O Dodô, né, na esquerda. E lá na frente vai jogar o Lucas Braga. Na outra extremidade, o Mendonça. Na frente, eu acredito que vai ser o Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo já retornou de Marrocos, né? Ou está em vias de fato chegando aí, porque o segundo amistoso realmente não ocorreu lá em Marrocos, em virtude dos terremotos que está acontecendo lá. Eles acharam que não era prudente fazer o segundo amistoso, e aí os jogadores voltaram para suas casas, né? No caso, o Marcos Leonardo vai voltar para o Santos e muito provável que ele vai ser titular. Então ele vai treinar agora durante essa semana juntamente com os outros companheiros, né? Tava previsto para ser o Furt jogando como centroavante. Então eu acho que vai ter essa modificação ali, colocar só o Marcos Leonardo com o Speed Mendonça, o próprio Lucas Braga e o Marcos Leonardo no meio, ali no centroavante, e ali no meio de campo tem uma alteração, saída ali do Lucas Lima para a entrada do Nonato, que tanto foi pedido, inclusive por mim. Se o Santos comprou esse jogador, por que não coloca o cara logo para jogar, fazer o teste? O Pitbull Fernandes e o Jean. E o Jean Lucas, né? Que vai fazer o meio de campo. Agora, o pessoal tá falando a respeito do Rincon, né? O Rincon, pessoal, vai fazer o segundo amistoso, se eu não me engano, vai ser dia 12. Amanhã. Amistoso não, o jogo é com a Colômbia, contra o Paraguai, se eu não me engano, vai ser amanhã o jogo da Venezuela, que vai jogar ele e o pequenino Soteldo. O Rincon é titular, né? O Rincon já tem 35 anos. Vai vir jogar para a equipe dele na Venezuela e depois do jogo de amanhã ele vai voltar para Santos e aí tem um tempo de voo e tudo mais. Será que ele vai aguentar o baque, pessoal, em jogar? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele fica no banco de reservas. Eu acho que o Diego Aguirre, se colocar ele para jogar, embora eu acho que ele ainda precisa melhorar muito fisicamente, né? Mas eu estava vendo os jogos dele jogando lá pela Venezuela. É um estilo de jogo diferente, ele joga de uma maneira diferente. E no Santos ele realmente tem que correr, né? Agora, ele sair de um jogo lá, que vai ser amanhã, dia 12. Dia 12 ou dia 11, ou hoje, eu não sei, eu tô confundindo as datas. Ou é hoje, ou é amanhã, pessoal. Tá certo? Que vai ser o jogo. E depois ele vai voltar cansado até ele pegar o voo de volta, vai chegar aqui, vai chegar em cima da hora, tem o dia seguinte para treinar. Não sei se ele vai ser escolhido, tá? Se não for, o Diego Aguirre está treinando aí o Pitbull Fernandes para fazer o meio de campo ali com o Jean Lucas e o Nonato. Não sei o que vai dar, não sei. O que eu tenho falado aqui nos meus conteúdos é que toda vez que tiver à disposição Lucas Braga e Speed Mendonça, o Steve Mendonça, esses dois jogadores terão prioridade na equipe do Santos. Pode reparar, pode reparar. Desde o Lisca acontece isso. Lisca,
Depois veio aí, depois veio o Odair Helma, a mesma coisa, jogando com esses extremos. Depois veio o Turra e agora chegou aí o Diego Aguirre. Coincidentemente ou não, esses jogadores, né? Todos eles foram colocados como titulares praticamente aí para fazer os esquemas que esses treinadores querem em suas equipes. Não é dos melhores, eu entendo que o Santos não pode jogar totalmente aberto, mas jogar com o zagueiro na lateral direita, tendo lá o Caissara para jogar na lateral direita, pessoal, só para testar. Mas o Caissara também falou que ele tem possibilidade de jogar do meio de campo para frente, né? Mas colocar um jogador de origem, ele já está já algumas semanas aí fazendo treinamento, ele já deve estar bem. Pode estar um pouco sem ritmo, né? Porque o jogador que fica muito tempo parado só treinando e não jogando é diferente. Mas sim colocar o cara lá para a gente ver como que faz. Bom, vamos torcer, pessoal. Uma incógnita realmente, o Maximiliano Silveira, né? Espero realmente que ele dê muita sorte do time do Santos. Não sei o que vai acontecer, não sei. Tudo que a gente está falando acontece diferente, talvez dentro de campo, né? O que a gente pode desejar para ele é realmente muito boa sorte, que ele consiga realmente realizar seus sonhos, que tem um contrato de produtividade até o final do ano, né? Perguntaram também uma vez lá na entrevista coletiva, tipo se ele tinha intenção de ficar, porque o contrato dele produtividade e tudo mais. Ele disse que ele vai tentar de todas as maneiras ser realmente produtivo dentro da equipe. E até lá tem muita coisa para acontecer, tem algumas rodadas, né? Vamos lá, Santos! Fica na paz, fica com Deus, até breve. Tchau!